Fala galera, sou mais Edu, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel, eu sou professora de Biologia, essa matéria linda, maravilhosa, cremosa que todo mundo ama. E nós vamos continuar a aula de citologia, nós vamos falar sobre a membrana plasmática, né? Nós vamos começar de fora para dentro. Nós vamos falar de membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma estrutura que ela é formada aí por fosfolipídios. Lembra da aula lá de lipídios? Lembra? Você lembra muito bem quando a gente explicou como que era a estrutura dos fosfolipídios? Que ele é formado por dois rabinhos de ácidos graxos, né? Dois rabinhos de ácidos graxos e um grupinho fosfato. Lembra disso? Só que você sabe que os lipídios, eles não gostam de água, eles são hidrofóbicos, né? Tem fobia de água. Então, em contato com a água, como existe água dentro da célula, existe água fora da célula, então ele vai se esconder. Esses rabinhos, ele vai fazer o quê? Se esconder. Se esconde, porque eles não gostam de água. Então, eles vão formar essa estrutura aqui. Todos os rabinhos de ácido graxo, eles vão ficar escondidos no interior dessas moléculas, né, dessa estrutura que está sendo formada, para poder se esconder da água. Então, vira o quê? Uma parede, vai virar um muro. E aí, agora, nada entra, nada sai, sem que seja selecionado. Ok? Então, essa característica é anfipática. Nós temos, então, a membrana, ela consegue, então, ter duas partes. Uma parte que é essa parte que é onde eu tenho grupo fosfato, ela é hidrofílica, né? Ela gosta da água. E essa parte aonde nós temos os ácidos graxos, onde nós temos os lipídios, aqui é hidrofóbica, não gosta da água. Forma-se, então, um muro. Então, qual é a finalidade da membrana plasmática? É, primeiro, né, separar o que é célula, o que é externo, ela separa, ela delimita o espaço celular. Né? Então, o que está dentro é célula, o que está fora não é. Ela delimita o espaço celular e ela consegue selecionar o que entra e o que sai. Quem seleciona é a membrana plasmática. Ela seleciona o que entra e ela seleciona o que sai, ok? E tem uma outra característica, eles falam assim que a estrutura, ela é um modelo mosaico fluido, né? Tem essa expressão, mosaico fluido. O que significa isso? A fluidez é porque é formado de lipídios. Então, imagina, né, um óleo, né, de boa assim, molenguinha, lipídio. E o modelo mosaico é por causa das proteínas que ficam inseridas aí, né, ficam envolvidas nesse meio. Eu tenho proteínas que elas são transmembranas, elas atravessam a membrana plasmática, né? Elas conseguem atravessar a membrana plasmática. Eu tenho proteínas periféricas. Tem vários tipos de proteínas que vão estar aí inseridas nessa composição fosfolipídica. E como os lipídios são molengas, essas proteínas elas não ficam fixas a uma posição. Então, por isso vai formando, né, esse mosaico fluido. Então, essas proteínas elas vão se movimentando ao longo dessa membrana plasmática, porque é fluido. Então, dá essa sensação de mosaico fluido, ok? Então, eu tenho, se a membrana plasmática, ela tem a função, né, de retirar por onde sai as coisas dentro da célula e onde entra as coisas para dentro da célula, vai formar um muro, as coisas entram e as coisas saem, né? Então, existem os transportes. Eu tenho transporte através da membrana, vai passar por entre, né, os fosfolipídios ou por entre as proteínas. Eu tenho através da membrana e eu tenho transporte que é pelo movimento da membrana. O transporte que é através, você sabe muito bem que a célula ela vai ter metabolismo, ela vai precisar de substâncias, por isso que você come.
Por isso que você se nutre, né? Para entrar substâncias para dentro das suas células. Então, isso é constantemente esse trânsito de entrada e de saída. Para a gente entender, né, o que é transporte passivo, o que é transporte ativo, a gente precisa entender um outro termo, que é hipertônico e hipotônico. O que significa isso? Você estudou comigo que existem os sais minerais, por exemplo, o sódio. E o sódio, ele tem muitas funções no nosso corpo, como os outros sais minerais. Então, imagina comigo, eu tenho aqui, olha, um copo que contém água, aqui um copo do mesmo tamanho que contém água. Aqui eu vou adicionar moléculas de sódio ou de qualquer outra substância nessa água aí, né? Algum outro mineral aí. E aqui também. Quando eu comparo este copo com este copo, o sódio, ele vai ser o quê? O soluto. E a água, né? O sódio. E a água, ela vai ser o solvente. A água solvente, o sódio soluto. Então, olha só, olha como que aqui eu tenho muito mais quantidade de sódio do que nesse copo. Se eu comparo esse copo com esse aqui, esse ele está hipertônico, né? Está hipertônico. E lembra do hipermercado, né? Eu tenho um hipermercado, tem muito mais coisa do que um supermercado. Então, é muito hipertônico. Aqui, como tem menos, eu vou falar que isso aqui é hipo. Hipo é pouco. Hipo é menos, hipo é pouco. Hipertônico, hipotônico, ok? E se essas duas quantidades estiverem iguais, né? Eu posso ter, então, as quantidades iguais. Aqui eu tenho 6 moléculas de sódio, aqui eu vou ter 6 também moléculas de sódio. Agora vai ser o quê? Isotônico. Vai estar igual. Isotônico é igual. Hiper é mais, tem muito, hipo tem menos e isotônico tá igual, ok? O nosso corpo, a finalidade, né, o que acontece na natureza é que as concentrações se igualem. É normal, né, que tudo corrobora para que se iguale, que os solutos, fica tudo tá dentro da célula, fica igual que tá do lado de fora, né? É normal, se você se você pega, então, duas concentrações e misturam, vai ficar isotônico, você coloca dentro de um frasco onde tem uma membrana, a tendência é que elas tendem a se igualar, a ficar isotônico, né? Então, essa é a natureza. Para que fique igual, se aqui eu tenho o hipertônico, que tem muito, né? Se eu colocar esses copos aqui e colocar alguma coisa que vai ligar eles, como separados uma membrana, alguma coisa assim, né? Qual que é a tendência? É esse sódio, se ele consegue passar pela membrana, a tendência é o sódio passar para o lado aonde tem o quê? Pouco. Isso é natural, porque tudo quer ficar igual. Então, para que esse sódio passe para onde tem menos, para onde tem pouco, não se gasta energia. A gente fala, então, que o soluto ele está passando a favor do gradiente de concentração. Então, se aqui tem menos e aqui tem muito, então é normal que ele saia de onde tem muito e vá para onde tem menos, né? Então, ele vai indo sem fazer força. É como se eu tivesse um rio com correnteza e se eu simplesmente descesse, fosse nadar nesse rio com correnteza a favor da correnteza, né? Não contra a correnteza. Se eu vou a favor da correnteza, eu não vou gastar energia, porque a correnteza mesmo está me levando. Então, é mais ou menos esse raciocínio. Então,
O transporte passivo, ele não gasta energia. Não gasta energia, porque ele é a favor do gradiente de concentração. O soluto vai sair de onde tem menos para onde tem mais. Vai sair de onde tem menos para onde tem mais. O transporte ativo, esse gasta energia, gasta ATP, né, ATP energia, porque ele vai fazer o contrário, ele vai sair de onde tem menos para onde tem mais. Então, aqui gasta-se energia como se estivesse subindo a correnteza do rio, né? Como se estivesse contra a correnteza do rio. Aí vai gastar energia, porque está indo contra o gradiente de concentração, ok? Então, está indo contra. Então, olha só, dentro do transporte através da membrana, eu tenho, então, o transporte que vai passar substâncias simples por entre os lipídios, substâncias pequenas, como o gás oxigênio, gás carbônico, a própria molécula de água mesmo, consegue passar por entre os lipídios, uma molécula de cada vez, tá, gente? Não uma quantidade grande. Uma moléculazinha pequenininha consegue ir passando, então, por entre esses lipídios, né? O gás carbônico, como é que o gás carbônico é? Pequena molécula, como que o oxigênio é? Pequena molécula, 2 moléculas de oxigênio, então elas conseguem passando. Vai, né, quando o transporte passivo não vai gastar energia, porque vai a favor do gradiente de concentração, é o que acontece lá nos nossos alvéolos pulmonares, num processo que chama hematose, né, as trocas elas vão a favor do gradiente de concentração. Nesse ar que a gente respira tem muito mais oxigênio do que está no nosso sangue, então é fácil, é normal que o oxigênio passa, né, dos alvéolos para os nossos vasos sanguíneos, porque não vai gastar energia, porque um dos nossos vasos sanguíneos que está chegando lá está pobre em oxigênio, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Aí faz a troca, aí o sangue que vai sair do pulmão vai sair cheio de oxigênio. Então isso é comum acontecer. Então vai passar por entre a membrana plasmática, ok? Difusão simples, são moléculas simples, né? Como o oxigênio, moléculas pequenas, moléculas simples. E a difusão facilitada? Agora é uma molécula grande. Olha como que a açúcar é uma molécula grande. Olha a quantidade de átomos que eu tenho formando a molécula, ela fica grande. Ela não consegue passar assim entre os lipídios. Ela precisa de uma ajuda. Eu tenho então uma proteína que vai facilitar a vida dessa molécula grande. Então a difusão facilitada, ela facilita para a passagem de moléculas grandes. Então, eu tenho proteínas envolvidas nesse processo, são vários tipos. Tem algumas proteínas que são específicas, né, para a molécula que está passando. Tem proteína que consegue segurar a molécula pela membrana plasmática e soltar ela em outro ponto. São vários tipos aí de proteínas que eu vou ter envolvidas nesse processo. A osmose, o que acontece? É o transporte da água. Difusão é transporte do soluto. Osmose é o transporte da água. Então, para o transporte da água, qual é o sentido? Eu pego de onde está hipotônico e levo para onde está hipertônico, também sem gastar energia, porque a água, né, ela vai sair de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, porque a função da água é dissolver. Então, ela quer o quê? Dissolver aonde tem muito. Então, ela sai daqui onde tem pouco soluto e é normal que ela vai para onde tem muito para dissolver, né? É o que acontece com a lesma, né? Você que teve uma infância que já jogou sal na lesma, a lesma tem muita água no seu corpo. E quando você joga o sal ali, essa água ela vai começar a sair de dentro das células dela e vai tentar ali para ir para a pele o tegumento da lesma lá, para tentar o que? Dissolver a quantidade de sal que está lá naquele tegumento. Então, a lesma ela morre porque ela vai desidratar, porque o sódio ali do sal está puxando a água de dentro das células dela. Bom, então é esse trânsito aí da água aí para onde tem mais soluto para poder dissolver, ok?
E o transporte ativo vai gastar energia porque ele vai contra o gradiente de concentração. Então, é normal que do lado de fora da célula tenha muito sódio e do lado de dentro tenha muito potássio. É normal. Uma hora para eu manter essa concentração do lado, eu tenho que fazer força, né, para jogar o sódio para fora. Então, aí eu vou gastar ATP, eu vou gastar energia. Nós vamos ver que algumas reações vão acontecer com a bomba de sódio e potássio. E essa bomba, ela ajuda também para que entre outras substâncias dentro da célula. Então, quando eu preciso fazer força para colocar uma substância dentro da célula, eu vou usar também uma bomba de sódio e potássio, tá bom? Aí agora nós vamos falar sobre os movimentos da membrana plasmática. E quando a estrutura é muito grande, que não consegue passar nem por dentro de proteínas, nem pela membrana plasmática, aí a membrana plasmática ela vai se movimentar, tá? É o que vai acontecer com as nossas células de defesa, por exemplo. Os macrófagos, eles não fagocitam substâncias, eles não fagocitam organismos, bactérias, né? Eles vão fagocitar esses organismos. E, para isso, a membrana plasmática ela precisa se movimentar. Então, transporte, né, pelo movimento da membrana. Quais são esses transportes? Então, eu tenho a endocitose. A endocitose é o movimento para dentro. A membrana plasmática vai colocar para dentro da célula. Dentro de endocitose, eu tenho a fagocitose e a pinocitose. E eu tenho o quê? A exocitose, que é o movimento para fora. Então, endocitose é para dentro. E a exocitose é para fora da célula, ok? Então, olha só, meu macrófago é uma célula de defesa. Aqui é uma bactéria, uma bactériazinha. A membrana plasmática, ela vai se movimentar em direção a essa bactéria, se movimenta até, ó, prender a bactéria. Né? Ela se movimenta, come a bactéria, aqui a membrana plasmática se funde, vai formar o quê? Um fagossomo. Então, essa estrutura aqui se chama fagossomo. O que vai acontecer? O lisossomo, que é uma célula que vai degradar substâncias orgânicas, vai caminhar até esse fagossomo, porque ele contém enzimas digestivas. Quando ele chega perto, funde membrana com membrana, e as enzimas digestivas vão lá para digerir e degradar a bactéria. Então, esse processo que a célula faz, o movimento dela vai, né, a endocitose vai englobar para dentro partículas sólidas, eu vou chamar de fagocitose. São partículas sólidas, tá? Ela vai o quê? A célula vai comer, é como se ela fosse comer partículas sólidas, ok? E quando a célula ela faz esse movimento, mas para englobar partículas que estão diluídas, né? Substâncias diluídas, aí chama-se pinocitose. Aí são partículas diluídas. Poucas células fazem fagocitose, geralmente são células de defesa, envolvidas no processo de defesa do nosso corpo, né? As células, os seres unicelulares fazem fagocitose, que é o jeito que eles têm para comer, os heterotróficos, né? Mas as nossas células humanas, poucas fazem fagocitose, a grande maioria faz pinocitose, porque é a forma mais eficiente de ingerir, da célula tem para poder ingerir água, melhor do que ficar fazendo, né, passando molécula por molécula entre a membrana plasmática, ok? Então, ela prefere fazer assim, que ela engloba uma quantidade maior de água. Então, fagocitose, partículas sólidas, pinocitose, partículas diluídas. Aqui é como se ele comesse, aqui é como se a célula bebesse, ok? Então, esse macrófago fagocitou essa
essa bactéria, veio o lisossomo e jogou suas enzimas digestivas ali, né? Formou um vacúolo digestivo, começou a degradar essa bactéria. Da bactéria, há substâncias que a célula pode reaproveitar. Alguns lipídios, algumas proteínas, algumas coisas. E alguma substância tóxica que não pode reaproveitar. Então, essa célula vai colocar para fora. Então, é o processo de exocitose. Né? A célula vai colocar para fora. Então, essas substâncias assim que são ruins para a célula, né? Até um termo, plasmocitose, é como se a célula estivesse o quê? Defecando, coloca isso para fora, porque vai fazer mal para a célula, tá bom? Mas, quando se trata aí de uma célula secretora que vai secretar hormônios, alguma coisa assim, aí é exocitose, tá bom? Esse processo aí de secretar alguma coisa que vai ser boa, exocitose. Plasmocitose é coisas tóxicas, é como se a célula estivesse defecando, ok? Então, esse aí, transporte pelo movimento da membrana plasmática, né? Tem a aula, vai ter continuação, nós vamos falar parede celular, vamos falar das organelas. Então, até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Até mais!